O fisioterapeuta precisa entender sobre exame de imagem? Será que ele precisa sempre solicitar o exame de imagem? Ou o quanto isso é importante no tratamento dentro da fisioterapia? Essa é uma questão muito importante que eu trago nesse vídeo hoje para vocês, para a gente bater um papo e discutir alguns pontos que realmente são relevantes para a prática clínica e para a resolução dos quadros dolorosos dos nossos pacientes. Então fica até o final desse vídeo e depois me manda o seu comentário aqui, que eu quero saber o que você achou dessa nossa reflexão de hoje. Aproveitando, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar ligado em todas as novidades que a gente lança aqui. Semanalmente a gente tem conteúdo novo para você. E claro, não deixe de passar nas nossas outras redes, que também tem bastante conteúdo diferente. E lá no Instagram, uma vez por semana, pelo menos, eu abro uma caixinha de perguntas com consulta grátis, onde você pode me perguntar o que você quiser. Às vezes eu vejo, os fisioterapeutas, colegas fisioterapeutas, alunos, falando, poxa, mas caramba, eu não sei olhar o exame de imagem, será que eu vou saber tratar meu paciente? Aí vem a primeira pergunta, que vem a nossa primeira reflexão. O exame de imagem, ele é um exame para um diagnóstico diferencial. Ele é um exame complementar à avaliação clínica. A avaliação clínica é essa que tanto a gente fala aqui nos vídeos, que ela deve ser soberana. Agora, a gente precisa sim entender da área que a gente atua. Por exemplo, eu atuo com coluna vertebral. Eu preciso entender os exames de imagem, pelo menos um raio-x e uma ressonância magnética, onde eu consigo identificar algumas estruturas e consigo entender se aquelas estruturas realmente têm alguma relevância para o quadro clínico do meu paciente. Poxa, às vezes a própria imagem não tem relação, então, com os sintomas do meu paciente? A gente sabe que sim. Agora, olha como é importante, a gente volta em outros pontos que a gente já bateu em alguns vídeos aqui no canal também. Por exemplo, identificar uma bandeira vermelha, um sinal de patologia grave. Fratura, por exemplo, é um sinal de patologia grave. Agora, o paciente chegou para você está avaliando, colhendo a história do paciente e tem algum fator de risco que você desconfia que esse paciente possa ter tido uma fratura e ele não tem uma imagem, você precisa da imagem para analisar. Da mesma forma, alguma outra patologia grave, algum sinal de alguma infecção, alguma coisa que saia totalmente, por exemplo, num quadro de dor musculoesquelética, que é a nossa área dessa parte da ortopedia. Você vai ter um exame de imagem complementar para falar, opa, principalmente se esse paciente é de primeiro contato, para você poder encaminhar para um outro profissional, geralmente o médico especialista. Qual que é o principal erro dentro da fisioterapia da má utilização dos exames de imagem? É dar o diagnóstico pela imagem. O paciente não é uma imagem, o paciente não é uma foto, o paciente é um ser humano. A imagem é do ser humano. Eu até brinco às vezes com meus pacientes às vezes chegam com... Tem costume de já falar, olha, meu exame está aqui. E aí a primeira coisa que eu falo, olha, eu quero conversar com o dono da foto primeiro, conhecer o dono da foto primeiro. Então essa é a atitude que a gente tem que ter. E aí para a gente não cair no erro de tentar dar então o diagnóstico do paciente somente pela imagem, e provavelmente a gente vai estar dando o diagnóstico errado e seguindo um caminho de tratamento errado. E tem uma outra coisa pior que eu chamo a atenção de vocês. Na verdade, isso é uma parte muito importante. Informações erradas baseadas, por exemplo, em mecanismos de dor, mecanismos patoanatômicos, estruturais, muitas vezes pioram o quadro do paciente e podem gerar, inclusive, reações futuras ruins. Como, por exemplo, criar no paciente um medo ou uma evitação de movimento por conta de uma estrutura desgastada. Esse é um erro que todos os profissionais da saúde cometem. Fisioterapeutas, educadores físicos, médicos e outros que lidam com exames de imagem também.
Às vezes, a interpretação técnica do exame, quando a gente passa isso para o paciente, a gente gera medo, evitação, o paciente fica com uma cinesiofobia, com medo que aquela estrutura vai piorar. Só que muitas vezes isso não vai acontecer. Então, fique atento como você vai passar a informação para o seu paciente. Se você não tem segurança para passar essa informação para o paciente, não passe. Antes quieto, né? Do que piorar o quadro do paciente por uma informação errada. Diante de tudo isso, a gente tem que pensar como, então, para solicitar ou para interpretar um exame de imagem. Clínica soberana. Eu tenho que saber as estruturas que estão no exame de imagem e para que serve cada exame. Né? Não vai me falar que você quer achar uma hérnia de disco no exame de raio-x, pelo amor de Deus. Né? Então, cada exame tem a sua função e tem o seu motivo de solicitação. Entenda o porquê. Eu acho que esse é o principal objetivo. E mostre isso para o seu paciente. Ele tem que entender para que serve o exame clínico e para que serve o exame de imagem. Então, para a gente concluir, a gente entende que é importante, sim, dentro da nossa avaliação na fisioterapia, ter o exame de imagem na grande maioria dos quadros. Tem quadro que não vai precisar realmente, assim como tem quadro que nem o médico solicita exame de imagem porque não precisa. E isso não tem nada demais. Eu sei que muito paciente fica bravo, inclusive, né? Acha que o médico fala, não pediu nenhum raio-x, mas às vezes ele julgou que não era necessário. Né? Então, entenda esse processo, comunique-se bem com o seu paciente, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas nesse ponto de exame de imagem. Né? Eu sei que às vezes existem alguns conflitos, né? Como eu também ouço, falar, fisioterapeuta não precisa, vai pedir imagem para quê? Né? Ele não sabe analisar. Eu sei que isso acontece, mas a gente sabe sim, a nossa maior preocupação tem que ser com o paciente. A gente tem que entregar a solução para o nosso paciente. E eu estou disposto a ajudá-los a achar essa entrega, vamos falar assim. Né? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e manda sua dúvida. Eu sempre digo aqui, a sua dúvida, ela pode, além de te ajudar a dúvida de outras pessoas que vira e mexe, entra nos comentários ali para ver o que está rolando no nosso bate-papo. Até o próximo vídeo.